Após os acontecimentos de poder absoluto, uma nova Liga da Justiça foi formada, agora chamada de Liga da Justiça Sem Limites. A primeira, segunda e terceira edição já está disponível aqui no canal, então recomendo que assistam para entender melhor alguns detalhes. Além disso, também já está disponível toda a saga Poder Absoluto aqui no canal. Se gostarem do vídeo, deixem seu like e não se esqueçam de se inscrever. E, sem mais demoras, vamos para a HQ. A HQ começa com o Senhor Incrível indo até o Jardim Botânico de Baton Rouge para se encontrar com Tefé Holland, filha de Alec Holland, o antigo monstro do pântano. Ele se apresenta e entrega a ela um cartão da Liga, parabenizando-a por agora ser uma integrante da Liga da Justiça. No entanto, Tefé diz que isso não vai acontecer e joga sua identificação para longe. Voltamos 10 minutos antes, na Torre da Liga, onde o Tornado Vermelho pergunta ao Senhor Incrível o que eles irão fazer, pois a floresta amazônica inteira está se transformando em cinzas. Um ambiente habitável para um continente inteiro está em risco. Ele pergunta ao Senhor Incrível qual seria sua estratégia naquele momento, mas o Senhor Incrível admite que não sabe o que fazer. Essa situação é extremamente preocupante, pois um dos homens mais inteligentes do mundo está sem respostas, deixando o Tornado Vermelho em choque. O Senhor Incrível também diz que, além disso, eles estão totalmente em desvantagem e se pergunta o que a Organização Inferno quer e onde eles os manterão. Ele questiona quem são aqueles caras da Organização Inferno. O Tornado Vermelho sugere que talvez seja a hora do Senhor Incrível considerar uma jogada desesperada, como os humanos dizem. Mas o Senhor Incrível responde que não acredita em jogadas desesperadas, mas sim em jogadas bem coordenadas. Ele menciona que o monstro do pântano era a chave para conter o fogo, mas que já passaram por todos os heróis do mundo e não conseguiram encontrar alguém que esteja no mesmo nível do monstro do pântano. Ele até aceitaria uma criminosa como era venenosa, se soubesse de seu paradeiro. O Tornado Vermelho sugere que o Senhor Incrível tente avaliar dados, em vez de pessoas, para descobrir quem, herói ou não, possui maior conexão com o verde. Com isso, ele acabou chegando até Tefé e a chamou em um ato de desespero por causa de toda a situação. Voltando ao presente, Tefé sente uma forte dor de cabeça e pergunta ao Senhor Incrível o que ele fez com ela. Ele responde que não foi ele, mas sim o verde, que está em sofrimento e precisa de sua proteção, pois está sob ataque. Tefé pergunta por que eles não foram atrás de Levi, o atual monstro do pântano. O Senhor Incrível responde que Levi foi destruído pelos agressores da Organização Inferno, os super-terroristas que conjuram um fogo mágico imparável que está consumindo a floresta amazônica, tornando Tefé a principal conexão do mundo com o verde. O Senhor Incrível também diz a Tefé que, embora ela possa não se achar o bastante, ela é a única esperança que eles têm naquele momento e, se ela não puder ajudá-los, será o fim do planeta Terra. Logo após isso, eles se teletransportam. Voltando para a Amazônia, vemos que Stargirl está usando todo o seu poder para tentar destruir um dos pilares do inferno. O Faixa adverte, dizendo que quanto mais energia ela lançar no pilar, mais forte será a reação. Isso realmente acontece, mas, para a sorte de Stargirl, o Faixa consegue protegê-la da onda de poder que foi devolvida em sua direção. Nesse momento, o Senhor Incrível chega à Amazônia junto com Tefé. Ele pergunta ao Faixa se está tudo bem, e ele responde que sim, mas que estão tendo muita dificuldade em lidar com aqueles pilares. Todos estão tentando, mas nenhum deles está tendo sucesso. Ele explica que há centenas de torres flamejantes cercando a floresta e que, toda vez que destroem uma, as outras ficam ainda mais difíceis de derrubar. E para piorar ainda mais, eles não podem contar com a ajuda de um dos mais fortes do universo, que é o Superman, pois o fogo é mágico, e sabemos que Superman e magia não se dão muito bem. Ele continua explicando que aquilo é uma catástrofe, e que nem mesmo eles podem evacuar 30 milhões de pessoas. Tefé pergunta ao Senhor Incrível como ela poderá ajudar, se nem mesmo os heróis mais experientes estão conseguindo lidar com toda aquela situação, e pergunta ao Senhor Incrível o que ele espera que ela faça. O Senhor Incrível explica que a Organização Inferno está literalmente tentando forçar o verde às suas vontades, ameaçando e enfraquecendo. Ele também menciona que o Doutor Oculto foi levado, mas outros usuários de magia responsáveis irão ajudá-la a revidar. Aqui podemos ver que agora John Constantine também está na missão, substituindo o Doutor Oculto. O Senhor Incrível pede para que Zatanna e Shanti ganhem tempo, e após isso, eles começam a energizar Tefé com magia. Ela não gosta muito da ideia de receber ajuda de Constantine e até reclama, mas Constantine responde dizendo que é bom vê-la também e a manda ficar quietinha e começar a canalizar seu interior enquanto ele energiza com magia. O Senhor Incrível volta para a torre e é recebido pelos elogios do Tornado Vermelho, que diz que Tefé foi uma sugestão excelente. O Senhor Incrível diz que também colocou o Besouro Azul e o Professor Harvey para trabalhar em uma forma de enviar as chamas para a Zona Fantasma, apesar de que aquilo seja a definição de um tiro no escuro. Enquanto isso, o Kid Flash e Max Mercúrio também estão ajudando,
correndo, vasculhando a biblioteca mágica na esperança de descobrir algum tipo de contrafeitiço para conter o fogo. O Senhor Incrível revela que ele nunca falhou e que não vai falhar agora. Ele inicia um cronômetro, uma contagem regressiva, dizendo aos heróis que eles têm 2 horas e 28 minutos até que tudo esteja perdido. Ele explica que, baseado na velocidade do fogo e no tempo restante, a América do Sul se tornará um deserto inabitável, as temperaturas globais irão explodir, tornando-se reversíveis, e a consequente escassez de comida levará a fome em massa e guerras. O Onda Aérea, que está voltando para a Amazônia com Aquaman, entra em contato com a torre e diz que algo está funcionando. O Flash também relata que Tefé não está apenas impedindo o avanço do fogo, mas também restaurando os danos existentes. Ele a elogia e a incentiva a continuar daquele jeito. Aquaman também diz que, à primeira vista, a garota é promissora. Zatanna responde que, para o Aquaman, é fácil falar, mas que talvez Tefé realmente consiga salvar a floresta. A cena então muda para o Egito, onde vemos um homem e um camelo andando pelo deserto em direção a uma cabana. Quando o homem entra na cabana, uma voz lhe diz para não se preocupar, e o dono dessa voz é ninguém menos que o Batman. O homem, na verdade, era o caçador de Marte disfarçado. John pergunta ao Batman como ele o encontrou, mas logo manda o Batman esquecer a pergunta, pois ele é o Batman e isso já é uma resposta suficiente. Ele também pede para o Batman ir embora. No entanto, Batman pergunta se ele deveria partir assim como John partiu. Batman também menciona que seu colega calmo e controlado entrou em fúria lutando contra um parademônio e depois fugiu. Por fim, Batman pergunta a John se ele quer lhe contar por que fez aquilo. John responde que o que ele quer é privacidade e pede mais uma vez que o Batman vá embora. Batman diz a John que ele também ficaria furioso se, de repente, ficasse cego ou surdo. Em seguida, Batman revela que o Doutor Oculto lhes contou sobre John ter perdido seus poderes telepáticos. Batman também explica que o cérebro de John sempre funcionou de uma forma totalmente diferente e que agora não mais. Ele destaca que John depende dessas habilidades como eles dependem de respirar, mais do que visão ou audição, pois elas são como ele se movia pelo mundo. Para finalizar, Batman diz a John que o silêncio repentino deve ser excruciante. John responde que não é o bastante e que agora ele é de menos valor para a Liga, afirmando que eles podem operar sem ele. Batman diz a John que ele deve parar de se esconder atrás de autopiedade e que ele não partiu por se considerar desnecessário. Ele acrescenta que John ainda acredita que é poderoso demais para estar ao redor das pessoas sem o controle total de seus sentidos, e pergunta a John se está correto. John apenas diz que ele mesmo é um risco. Batman responde dizendo que John é um amigo e que, por muito tempo, enquanto membros saíam e entravam na equipe, John foi a constante eterna, a estrela guia de estratégia e valores. Em muitas formas, John é a Liga da Justiça, e por isso eles irão resolver aquilo juntos. Voltando para a Amazônia, uma fenda se abre sobre os heróis e o Senhor Oculto é lançado dela enquanto pega fogo. O inferno transformou em uma fagulha e o lançou de volta contra os heróis, fazendo com que o incêndio aumente. Tefé brinca dizendo que não há lugar pior do que aquele para o Aquaman estar, e Aquaman responde dizendo que isso resume bem a situação. Tefé pega na mão do Aquaman e diz que agora eles irão dar um passeio, levando-o para dentro do verde. O Senhor Incrível diz aos heróis que falhar nunca é uma opção e pede que os heróis confirmem isso. Enquanto isso, Aquaman e Tefé conversam dentro do verde. Aquaman comenta que eles estão literalmente dentro de uma força elemental. Tefé responde que aquele é o reino que conecta e anima toda a vida vegetal. Ela também explica que o monstro do pântano, Levi, não morre, ele apenas se retira para o fundo do verde para se curar. Agora, ela e Aquaman precisam encontrá-lo e trazê-lo de volta, pois ele tem poderes que ela não tem e pode ser muito mais útil naquela batalha. Aquaman diz que consegue sentir umidade lá dentro. Tefé explica que aquele lugar não deveria ser úmido e que está assim por causa das lágrimas do verde. Ela fala que o verde está ferido e ficando cada vez mais ansioso, e que aquela dor está atacando sem controle. Mas Aquaman diz que talvez essa dor tenha um propósito e que pode ser uma forma do inferno tentar manipular o verde para bloquear Tefé. Aquaman também diz que, como todas as energias, o verde tem ondas e correntes, e esses são os caminhos que ele domina. Então, Aquaman começa a guiar Tefé. Enquanto isso, do lado de fora do verde, o fogo continua a se espalhar, e mais heróis têm dificuldades na luta contra o incêndio. O tempo está se esgotando cada vez mais. Dentro do verde, Aquaman e Tefé conseguem encontrar Levi. Tefé grita, perguntando se Levi pode ouvi-la. Levi, com uma voz trêmula, responde mandando Tefé se afastar, pois há alguém os observando. Mas já era tarde demais, e uma figura encapuzada aparece e diz que, na verdade, está apenas de guarda. Essa figura diz a Aquaman e Tefé que estão perdendo seu tempo e que, como o inferno já disse antes aos super-heróis, eles já venceram. A figura misteriosa começa a causar confusão na mente do Aquaman e Tefé, chamando Aquaman de velho inimigo e afirmando que ele é inútil ali, pois não há água
para controlar nem criaturas marinhas para ajudar, deixando Aquaman literalmente fora de seu elemento. Há uma grande chance dessa figura misteriosa ser um antigo vilão do Aquaman que ele enfrentou há muito tempo. Deixem aí nos comentários quem vocês acham que é essa figura. Nesse momento, Tefé se recompõe e ajuda Aquaman com sua magia, dizendo à figura que ela não está fora de seu elemento, pois continua infundida com magia, e que, junto de Aquaman, ela pode invocar seus amigos. Nesse instante, os Guardiões do Verde aparecem e começam a prender a figura misteriosa, deixando-a incapacitada. Após isso, Aquaman usa seus poderes para se livrar da figura e libertar Levi, faltando poucos minutos para o tempo dos heróis acabar. Tefé encosta em Levi, fazendo com que um grande brilho verde comece dentro do verde. Nesse momento, fora do verde, várias raízes começam a surgir e a floresta começa a renascer. Quando Aquaman e Tefé saem do verde, Shantizo pergunta a Tefé o que ela fez, e ela responde que deu sua magia para Levi, aumentando seu poder, e que o resto Levi resolveu. Podemos ver que Levi fez com que toda a floresta voltasse ao normal e no formato do rosto do monstro do pântano. Ele também conseguiu apagar todo o fogo, mostrando o incrível nível de poder do verde. Voltando à torre de vigilância, o Senhor Incrível se sente e respira extremamente aliviado por a Liga ter conseguido impedir aquela catástrofe. O Tornado Vermelho diz aos heróis que a floresta está se revertendo rapidamente e que agora eles podem devolver os evacuados às suas casas e retornar à torre de vigilância para relatório. Aquaman diz a Tefé que o teletransporte logo a levará para casa e pergunta se há algo que eles possam fazer para agradecê-la. Ela responde que eles podem excluir seu número, pois ela não é da Liga da Justiça e só foi até lá para proteger o verde, que era o que importava. A cena muda para o grupo de terroristas Inferno, onde o membro que foi derrotado pergunta ao resto das figuras misteriosas se aquela é a última vez que ele precisa se preocupar com aquele inferno. Uma das figuras diz que o membro foi derrotado por uma árvore, uma derrota um tanto vergonhosa. O membro responde que, mesmo que tenham sido derrotados, eles tiveram sucesso, pois a Liga está sendo atingida com mais força do que nunca, deixando todos os membros sem fôlego e mais propensos a erros. Enquanto o inferno avança para a fase final, seu esforço deve ser redobrado. Ele explica que, enquanto os heróis continuam confusos sobre as motivações do inferno e seus alvos, isso continua um mistério para a Liga e pede que todos os integrantes do grupo se lembrem disso. A HQ termina com ele dizendo que não devem se preocupar, pois tem seu infiltrado na Liga, e vemos entre os heróis o Onda Aérea, que, como nas outras edições, está com a missão de matar todos na Liga. E assim termina a 4ª edição da HQ Liga da Justiça Sem Limites. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente o que está achando dessa nova Liga da Justiça. E até o próximo vídeo. Fui!